Olá pessoal, tudo bem? Professor Hamilton Lucena aqui de volta com vocês. Vamos continuar com o nosso curso para a OAB. A aula de hoje vai ser sobre prescrição trabalhista. É um tema que a OAB cobra, com uma certa frequência na prova, tanto de primeira fase quanto de segunda fase da OAB, tá? Então vamos lá. Prescrição. O que seria um conceito de prescrição? Coloquei aqui para vocês o conceito da seguinte forma: prescrição é a perda da pretensão punitiva de um direito material violado pelo decurso dos prazos previstos em lei, decorrente da inércia prolongada do credor. Quem nunca escutou na faculdade aquela frase que o direito não socorre os que dormem? Então, nós temos aqui algumas situações. Nós temos a violação do direito, né? Nós temos aqui a violação do direito. Violação do direito. E, além disso, o tempo. Por quê? Depois que o direito é violado, as legislações, elas regulamentam o período que você pode, acionar alguém na justiça para buscar aquela pretensão punitiva. Depois desse momento, você não pode mais buscar em juízo. Não é que você não pode, você até pode ir até ao judiciário, mas se a outra parte alegar em defesa a prescrição, você irá perder o processo, ainda corre o risco de pagar honorários sucumbenciais. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho, aquele que paga a dívida prescrita não pode exigir de volta, porque vira uma obrigação natural. Então, vejamos ainda o que diz o artigo 189 do Código Civil. Ele diz lá, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos, a que se referem os artigos 205 e 206 do Código Civil. No nosso caso, nós não vamos utilizar o Código Civil num primeiro momento. Nós vamos utilizar a CLT e a própria Constituição Federal, que lá elas regulamentam nossos prazos prescricionais, que são de 2 e 5 anos, que nós vamos já estudar, ok? Então, nesse caso, como eu falei para vocês, quando você aciona a justiça e o processo já está prescrito, quando o juiz vai julgar o processo, olha aqui, ele julga com análise de mérito. Significa o quê? Que ele vai extinguir o processo com mérito, vai fazer coisa julgada material, ok? Dessa forma, você encontra lá no artigo 487, inciso 2 do CPC. Vamos lá ainda. Após transcorrido o prazo prescricional, a obrigação, como eu falei, passa a ser natural. E seu cumprimento espontâneo, como eu falei novamente, não autoriza a repetição de indébito, isto é, a devolução. Quem pagou dívida prescrita pagou o que deve, pagou espontaneamente. Não vai poder pagar judicialmente, porque aí tu tem tese de defesa para alegar que é a prescrição. Nesse sentido, você vai encontrar o artigo 882 do Código Civil, que ele diz o seguinte, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir a obrigação judicialmente inexigível, tá? Pedidos imprescritíveis. No processo do trabalho, nós temos alguns pedidos imprescritíveis. E eu coloquei uma observação que esse assunto constou na prova da OAB, do exame 20, no ano de 2016. Então, vejamos aqui o tema com um pouco mais de atenção. Nas ações trabalhistas cujo objeto seja de natureza declaratória, nós não temos o prazo prescricional. Por exemplo, quais são essas ações com pedidos declaratórios que não têm um prazo prescricional? Nós temos alguns modelos aqui, algumas formas, que é a assinatura, tá? A assinatura da CTPS, porque só que é isso, a assinatura da CTPS, porque é uma ação declaratória, retificação, da CTPS, das informações constantes na carteira de trabalho e previdência social, retificação, do famoso PPP, não sei se eu vou falar correto essa pronúncia, que é perfil
psiográfico previdenciário. Se não for assim a pronúncia, é bem parecido, né? Porque é um nome bem difícil, tá? E já, inclusive, veio em prova de concurso público, e isso é um tema muito comum, né? Quando você quer uma aposentadoria especial, né? Você tem que ter esse PPP de acordo, né, com as normas lá, com o trabalho insalubre que você executa, para poder você comprovar junto à Previdência. E muitas empresas erram esse PPP, e aí o empregado busca o judiciário para a empresa regularizar, para poder ele se aposentar, né, de acordo com a aposentadoria especial. Então ele se aposenta bem mais cedo que os demais funcionários por trabalhar com ambiente insalubre. Essa questão de que a ação declaratória não prescreve, né, tá na própria CLT. Veja bem o que diz aqui o artigo 11, né, parágrafo 1º da CLT. Então, o artigo 11 é o artigo que regulamenta a prescrição na Justiça do Trabalho e sofreu várias modificações com a reforma trabalhista do ano de 2017, por meio da Lei 13.467, tá? De 2017. Ele diz lá no parágrafo 1º, o disposto neste artigo não se aplica, como está aí, não se aplica, né? Então, ou seja, a prescrição não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Então, não se aplica para as ações declaratórias. Não tem nenhum prazo prescricional. O empregado pode buscar o judiciário mesmo após muito tempo, né, de trabalho naquela empresa, tá bom? E quais seriam nossos prazos prescricionais? O que eu tenho de prazo prescricional? Bom, prazo prescricional, geralmente na Justiça do Trabalho, nós temos 3 prazos prescricionais, tá? Nós temos um que é a bienal, tá? E temos a quinquenal, parcial, temos ainda a quinquenal total, tá? E vou colocar aqui uma terceira via, que eu não coloquei nesse material, mas já explicando. Quando nós temos casos de prejuízo de afeição, o próprio TST disse que a prescrição aqui é de 3 anos, aquela do Código Civil, sobre a responsabilidade civil. Professor, o que seria esse prejuízo de afeição? Quando um pai, né, de uma criança morre no trabalho, essa criança pode entrar com uma ação de danos morais, assim como a viúva, né, na Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização por danos morais pela perda desse ente querido, né? E aí eles chamam de prejuízo de afeição. Nesse caso, a competência é da trabalhista e também aqui a prescrição é de 3 anos. Não é a prescrição do artigo 11 do Código Civil, da CLT, desculpa, mas sim a prescrição, né, do Código Civil, tá bom? Então vamos ver o que eu escrevi aqui para vocês, ó. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 29, determinou que a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, domésticos também, avulsos também, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Nesse sentido, temos ainda o artigo 11, ó, da nossa CLT, que ele diz o seguinte, ó, a pretensão quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, acrescenta aí domésticos e também acrescenta, né, os avulsos, tá? Até o limite de 2 anos após a extinção, né, do contrato de trabalho. O TST entende que se a data final do prazo prescricional recair, por exemplo, num sábado, num domingo ou um feriado, o último dia de prazo prescricional ele fica prorrogado para o próximo dia útil subsequente. Você vai encontrar muitas decisões, né, do TST nesse sentido, tá? Muitas decisões do TST nesse sentido. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito grande o nosso material, mas quem tem o meu livro de iniciação à prática trabalhista, né, quem tem o meu livro de cálculo trabalhista, lá vocês encontram essa jurisprudência. Até mesmo quem já foi meu aluno de segunda fase e está por aqui assistindo essa aula, vai encontrar nas minhas apostilas de segunda fase, né? Agora vamos estudar o nosso prazo prescricional. Todos eles. Vamos começar pela bienal, que é a nossa prescrição clássica, né? Ó, a ação trabalhista deve ser ajuizada no prazo de 2 anos após a ruptura do contrato de trabalho,
Se for ajuizada fora deste prazo, o direito está prescrito bienalmente, ou seja, o juiz vai acolher a prescrição, né? O juiz vai acolher a prescrição e vai julgar com mérito. Com mérito. E o empregado vai acabar perdendo a ação, né? Perdendo a ação. Isso significa o quê, meus amigos? Que após o empregado ser demitido ou ele pedir demissão, ele tem um prazo de 2 anos para procurar o judiciário trabalhista para poder ajuizar uma ação trabalhista ou várias ações trabalhistas pleiteando seus direitos, como hora extra, insalubridade, verbas rescisórias, né, etc, etc, etc. Ok? O prazo prescricional começa a fluir da extinção do contrato de trabalho, tá? Ó, já computado a questão do aviso prévio. Aqui, o aviso prévio, lembrando, né, o aviso prévio, tá? Ele pode ser tanto trabalhado, que aí aqui não tem problema nenhum, né? O empregado trabalhado, o empregado, né, trabalha normalmente durante o prazo do aviso, né? Eu já expliquei o aviso prévio aqui em aulas passadas, procure aí, né, no nosso canal que você vai encontrar. E o probleminha está aqui, ó, no aviso prévio indenizado. No aviso prévio indenizado, você primeiro, o empregado parou de trabalhar, você projeta o aviso prévio para frente, o prazo de aviso prévio, se for de 30, 33, 36, 39, até 90 dias, no caso de uma dispensa sem justa causa, né? Você projeta esse aviso prévio para o futuro. Depois que acabar essa projeção do aviso prévio, aí sim que você começa a contar o prazo da prescrição trabalhista. Então, muito cuidado com isso, que eu vejo alguns advogados na prática errando a prescrição bienal, tá? E esse entendimento você vai encontrar aqui, ó, na OJ de número 83 da SDI 1. Está pacificado pelo TST. Então, de novo, foi extinto o contrato de trabalho, ou por vontade do empregado, ou por vontade do empregador, ou por uma justa causa, né, ou por um distrato. O aviso prévio, nas rescisões que necessitam de aviso prévio, devem ser respeitados para a contagem do prazo da prescrição. Então, se for trabalhado, não tem problema algum, porque eu demito, ele continua trabalhando até certo dia, depois disso ele para de trabalhar, e aí começa a contagem da prescrição. Um erro está ali no aviso prévio indenizado, que muita gente passa despercebido, não é nem um erro, mas passam despercebido. O empregado para de trabalhar, a prescrição não vai começar a contar agora, projeta seu aviso prévio para o futuro, e aí depois dessa projeção é que começa a contar, né, o prazo da prescrição trabalhista. Isso tem respaldo no artigo 487, parágrafo 1º da CLT também. Dentro dessa prescrição bienal, nós temos um assunto que volta e meia aparece na prova da OAB e em prova de concurso público, que é a transferência do regime jurídico do servidor público. Geralmente a pessoa passa num concurso público e aí adota lá esse concurso, né, adota o regime seletista. Por algum motivo, depois de algum tempo, né, a legislação que regulamenta lá a atividade desse empregado, né, que regulamentou esse concurso público, sofre uma modificação e diz que a partir de agora, ou de certo período, ele vai passar a ser o empregado estatutário, vai ter uma lei própria para isso e não vai ser mais seletista. Então, o que o TST entende que acontece com o contrato de trabalho? Esse empregado vai ter o contrato de trabalho extinto, apesar de continuar trabalhando no mesmo setor, no mesmo, né, órgão público, mas o contrato seletista vai ser extinto. E a partir daquele momento que ocorre a mudança, ele vai ter 2 anos para pleitear qualquer direito trabalhista, que tem a mudança para frente 2 anos. Passou 2 anos, ele não pode mais pleitear absolutamente nada, porque vai estar prescrito, porque houve a mudança de regime. Então, temos uma súmula sobre isso, ela já veio em prova, que ele diz lá, ó, a transferência do regime jurídico de seletista para estatutário implica, né, a extinção do contrato de trabalho. Se tem a extinção do contrato de trabalho, tem o início do prazo prescricional, né, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança do regime. Então, nós temos um assunto que vem em prova, veio no exame de número 9, lá em 2012. Então, fique atento para isso também, tá?
Já a prescrição quinquenal, a gente vai enfrentar ela após, né, ter passado pela prescrição bienal. Então, você ultrapassou a bienal, não estava prescrito bienalmente, você vai ter a prescrição quinquenal. No caso aqui, essa é a prescrição quinquenal parcial, né, parcial. Primeira dica, esses direitos, eles decorrem de lei, tá? A legislação que regulamenta esse direito. E como é que funciona isso, professor? Primeira dica, você vai pedir 5 anos contados, né, do ajuizamento da ação trabalhista. Para trás, você retroage. Então, se o empregado já passou 1 ano da demissão dele, ele só vai poder buscar na Justiça do Trabalho 4 anos, porque ele já perdeu 1 ano. Então, se o empregado deixou para pleitear no último dia de prazo da prescrição bienal, ele só vai poder pleitear 3 anos. Então, cada dia que passa, ele vai perdendo um dia do direito dele. Então, prescrição quinquenal. Eu avancei para a bienal porque não teve. Então, daqui quando um empregado ajuiza a ação, eu conto 5 anos para trás. Uma observação importante, que inclusive a súmula 308 do TST faz, e eu coloquei em verde, não são 5 anos anteriores à extinção do contrato de trabalho. São, sim, 5 anos contados a partir do ajuizamento da ação trabalhista para trás. Por isso que pega esse período que o empregado ficou sem trabalhar. Para ele poder pedir os últimos 5 anos do contrato de trabalho, provavelmente ele tem que ter um bom tempo de casa, vamos colocar assim, ele tem 10 anos de casa, nunca recebeu hora extra, foi mandado embora e no dia seguinte ajuizou a ação. Aí retroage 5 anos do ajuizamento da ação, como foi no dia seguinte, né, ele vai pegar todo o contrato de trabalho. Uma informação importante. A suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença acidentário, hoje o benefício de incapacidade, né, temporária, ou da aposentadoria por invalidez, hoje o benefício de incapacidade, né, definitiva, tá? Não para a contagem da prescrição, né, quinquenal. A bienal não conta, mas a quinquenal não para de contar. Por que, professor, que a bienal não conta? Porque aqui, nesses 2 casos, nós temos a suspensão do contrato de trabalho, segundo as normas previdenciárias. Nós não temos uma extinção do contrato quando o empregado se aposenta, né, por invalidez ou quando ele está afastado pelo INSS para receber o antigo auxílio-doença. Ele tem uma suspensão do contrato, então por isso que nós não temos a bienal. Mas a quinquenal não para de contar. Então tem que ter um cuidado com isso quando vocês forem responder as provas, tá? Só temos uma única exceção, não conta a quinquenal quando esse empregado não consegue acessar o judiciário. Quando o empregado não consegue acessar o judiciário, aí o próprio TST, por meio dessa OJ, 345, diz que nesse caso, né, nós não vamos ter a prescrição quinquenal. Por quê? Porque o empregado não consegue acessar o judiciário. Já a prescrição quinquenal total, né, é a seguinte, como eu falei, aqui o direito, tá? O direito decorre da violação do contrato. Então, o direito de buscar na justiça decorreu da violação de um contrato de trabalho. Esse direito não está previsto na lei. Se tiver previsto na lei, professor, mas o direito que está previsto no contrato de trabalho é uma cópia da lei. Nesse caso, nós não temos a prescrição quinquenal total. Nós temos sim a prescrição quinquenal, né, parcial, porque o direito decorre de lei. Aqui eu estou falando de um direito exclusivamente do contrato de trabalho. Vamos ver o que diz a nossa, né, legislação que foi acrescentado pela reforma trabalhista do ano de 2017. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, ou seja, do contrato de trabalho. Mais precisamente, temos aqui a violação do 468 da CLT, né? A prescrição ela é total, exceto quando o direito à parcela também esteja assegurado por preceito de lei, que aí nós temos a prescrição parcial, quando o cara copia a lei no contrato de trabalho, né?
Nesse caso, como funciona? Violou o contrato, né? Violou aqui, ó, o empregado da violação tem 5 anos para pleitear isso na justiça. Se o empregado não pleiteia, né, dentro do prazo de 5 anos, esse direito violado do contrato de trabalho, ele vai, né, ter aqui, vai ser aplicado aqui a prescrição quinquenal total. Como assim, professor? É muito comum o empregado ter o contrato de trabalho violado, mas continuar trabalhando para a empresa, porque ele precisa daquele emprego, ele não reclama isso naquele momento, porque é melhor emprego do que, né, ficar sem o emprego. E aí demora bastante. Quando o empregado é demitido, se já se passaram 5 anos dessa alteração contratual ou do descumprimento, nós temos a prescrição quinquenal total. Ele não vai mais poder, né, pleitear esse direito. Se pleitear, provavelmente ele vai perder isso, tá? Um grande exemplo ocorre nessas prescrições são os casos de comissões, né? Quando eu ajusto uma comissão de 5% no decorrer do contrato de trabalho, eu reduzo essa comissão alterando o contrato de trabalho para 1%, para 2%, né? E o empregado continua trabalhando na empresa e só vai reclamar depois que ele é mandado embora. E quando ele é mandado embora, se já se passaram mais de 5 anos dessa alteração, infelizmente ele vai pleitear outros direitos, mas não essa alteração contratual. Olha o que diz aqui a OJ 175. A supressão das comissões ou alteração quanto à forma ou percentual em prejuízo do empregado é suscetível de operar a prescrição total da ação, nos termos da súmula 294 do TST, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei. Essa súmula 294 hoje, né, tá ali regulamentada pelo artigo 11, parágrafo 2º da nossa CLT. Professor, qual é o momento que eu tenho para alegar a prescrição trabalhista? Segundo o Código Civil, se você fizer uma leitura do artigo 193, ele vai dizer que você pode alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento. Veja bem o que diz aqui o 193. Ó. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte que aproveita. Contudo, a nossa justiça ela é formada, né, de alguns órgãos, vara, TRT e TST. Vara e TRT são conhecidos como instância ordinária e o TST para cima como instância extraordinária. Todas as matérias para irem para a instância extraordinária, elas precisam de um negócio chamado pré-questionamento. Significa o quê? Que nas instâncias anteriores precisa ter o debate dessa matéria. Se não tem esse debate, né, você precisaria ter entrado com embargo de declaração, se você fez a arguição da matéria e não foi apreciada pelo tribunal. Caso você não faça a arguição em nenhum desses momentos, né, na vara ou no TRT, você não pode pela primeira vez sustentar essa tese de defesa no TST. Então, o que o TST fez? O TST ele editou uma súmula, que é a súmula, né, 153, que ele diz, ó, não se conhece da prescrição que não for arguída na instância ordinária. Então, o que significa isso? Eu posso arguir a prescrição na vara do trabalho, por meio de contestação. Eu posso arguir no TRT, por meio de RO e contra-razões ao recurso ordinário. Não pode lá no embargos, né, de declaração, após a decisão, tá, do RO. Então, não pode embargos de declaração, tá, declaração após, né, o julgamento do RO. Então, um momento mais, né, tarde que eu posso alegar, ou vai ser no RO ou em contra-razões ao RO, que eu posso também. Se é pacífico no TST, eu só não posso, né, no embargo de declaração após o RO. Aí já precluiu, não posso mais alegar a prescrição trabalhista, certo? O juiz, nesse caso também, né, não pode conhecer de ofício a prescrição trabalhista. O TST tem entendimento muito pacífico, mas aí nós temos um grande problema. Nós temos a prescrição da fase de conhecimento e nós temos a prescrição da fase de execução. Da fase de conhecimento, só posso alegar na vara
E no TRT, como eu disse, né, em contestação ou em recurso ordinário ou contra razões ao recurso ordinário. Eu não posso alegar depois disso, tá? Já na execução, eu tenho uma prescrição que foi regulamentada pela reforma trabalhista e é novidade, que é a chamada prescrição intercorrente. Se você pegar a legislação trabalhista, o artigo 11A, ele vai te dizer que o juiz aqui pode conhecer de ofício, tá? Essa prescrição é a prescrição da fase de execução, não tem nada a ver com a prescrição que a gente está estudando aqui, tá? Então, essa prescrição que nós estamos estudando aqui, os prazos de bienal, quinquenal parcial, quinquenal total, até mesmo aquela de 3 anos, quando os herdeiros pleiteiam dano moral pela morte de um ente querido, essas o juiz, diferente do direito civil e processo civil, não pode conhecer de ofício. Então, não é aplicado ao processo do trabalho e ao direito do trabalho o artigo 487, inciso 2 do CPC, que permite o juiz arguir de ofício. Por quê? Porque o TST entende que a arguição de ofício pelo magistrado trabalhista violaria os princípios, né, da proteção da dignidade do trabalhador, etc. e tal. Então, não posso, né, eu, como magistrado, arguir a prescrição de ofício no processo de conhecimento. Eu, como magistrado trabalhista, eu só posso arguir a prescrição de ofício, né, no caso da prescrição intercorrente, aquela da fase de execução. Ok? Causas que interferem na contagem da prescrição trabalhista. Primeira situação é que a causa que nem começa a contagem, ou seja, impede a contagem do prazo prescricional. O que impede a contagem do prazo prescricional? O empregado ser menor de idade, ou seja, ser menor de 18 anos. O empregado menor de 18 anos não tem o início da prescrição. Por exemplo, a pessoa lá, o menor, trabalhou de 14 a 16 e foi mandado embora, né? Então, 16 anos, ele foi mandado embora sem receber os seus direitos. Ajuizou a ação trabalhista quando ele completou 19 anos, 3 anos após a extinção do contrato de trabalho. Nesse caso, não está prescrito, mesmo tendo passado 3 anos. Por quê? Porque não tinha iniciado o prazo da prescrição, mesmo ele sendo demitido, né, até ele completar 18 anos. Então, com 18 anos, começou a contar o prazo da prescrição. Como ele entrou com 19, só se passaram 1 ano do prazo bienal. Então, perfeitamente válido. E você encontra essa informação na CLT, no artigo 440, que ele diz lá, ó, contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo prescricional. Já quando eu falo do menor herdeiro, não era o trabalhador, ele é o menor herdeiro que o pai veio a falecer, por exemplo, decorrente de um acidente de trabalho, nós já vimos que nesse caso aqui, quando ele vem pleitear prejuízo de afeição, né, pede dano moral pela perda do ente querido, a prescrição é de 3 anos do Código Civil. Ainda, esse prazo prescricional só começa a contar quando ele deixa de ser absolutamente incapaz, ou seja, quando ele completa 16 anos de idade. Completou 16 anos de idade, né? Esse menor, correu para ele o prazo da prescrição trabalhista. Beleza? No caso aí de 3 anos, ele vier pleitear o prejuízo de afeição. Então, olha o que diz aqui, ó, o 198, né, do Código Civil. Ó, também não corre a prescrição 1 contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Já o artigo 3º diz, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, senhores. Então, quem for menor de 16 anos é absolutamente incapaz, não tem prazo prescricional. Completou 16 anos, inicia o prazo da prescrição bienal, da quinquenal, etc. e tal. Ok? Continuando. Interrupção da prescrição trabalhista. Quando eu ajuizo uma ação trabalhista, ocorre para aqueles pedidos que estão na ação trabalhista a interrupção da prescrição. Veja bem o que eu falei, ó. Para os pedidos que estão dentro daquela ação trabalhista. Se porventura um pedido não foi feito nessa ação, para ele não vai interromper a prescrição trabalhista. Aonde eu encontro essa informação, professor? Você vai encontrar essa informação no artigo 11, parágrafo 3º da CLT, que também foi uma modificação da reforma trabalhista
do ano de 2017, que diz o seguinte, ó: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeito apenas, ó, tá grifado, ó, apenas, né? Ó, em relação a pedidos idênticos, pedidos que não estavam naquela petição não vão interromper a prescrição. Com a interrupção da prescrição, o prazo prescricional, meus amigos, ele volta a contar do zero, ele é zerado. O empregado tem direito 2 anos e 5 anos novamente, ó, quando a ação é arquivada. Arquivou a ação, né? Ele tem um direito renovado para poder pleitear durante mais 2 anos o que ele pleiteou naquela ação anterior, tá? E esse prazo de 2 anos volta a correr do último ato do processo que a interrompeu, então do dia do arquivamento, conta do dia seguinte, inclui o dia do início, inclui o dia do vencimento. Arquiva hoje, a partir de amanhã começa a contar o prazo da prescrição bienal e quinquenal. Ok? Essa é a prescrição. Quantas vezes ela interrompe? O artigo 202, que dá a informação, né, que só se interrompe uma única vez, então tá lá, ó, só se interrompe uma vez, né? Uma única vez, tá? Uma única vez, e também começa a contar, tá, do último ato do processo que a interrompeu. Então, se o processo foi arquivado pela ausência do empregado, por exemplo, né, ele pode, né, pleitear novamente os direitos que já estavam prescritos, mas desde que ele tenha entrado com a primeira ação dentro do prazo, por mais 2 anos contado daquela ação trabalhista arquivada, ok? Então tá lá no Código Civil perfeitamente, né? Ou falando sobre isso. Outra situação que interrompe a prescrição, né, é no caso ali de quando o sindicato, como substituto processual, ele entra com uma ação, né, em prol dos empregados, e aí a OJ 359 diz, ó: a ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual, conforme determina a OJ 359, também interrompe a prescrição. Imagina que o sindicato, na qualidade de substituto processual, entra com uma ação coletiva pedindo ali insalubridade, né, para os empregados da uma empresa que não recebe insalubridade, pedindo hora extra para o empregado das empresas que não recebe hora extra, etc e tal. Quanto a esses pedidos, né, vai ocorrer a interrupção da prescrição trabalhista, mesmo o empregado não entrando com uma ação individual, e sim o sindicato entrando com uma ação coletiva. Então, se o empregado futuramente desistir da ação coletiva e pleitear numa ação individual, nós temos aqui um caso de interrupção da prescrição. Também, segundo o Código Civil, lá no 202, o protesto, né, a ação de protesto, tá? Ela interrompe o prazo prescricional, apesar de a doutrina aí, alguns doutrinadores acharem que, né, o protesto não mais interrompe a prescrição depois da reforma trabalhista. O TST, em decisões recentes, né, vem entendendo que o protesto, OJ 392, interrompe sim, porque está previsto no Código Civil. Aí o Código Civil é utilizado subsidiariamente, né, ao processo do trabalho, subsidiário e supletivamente, tá? Causas que suspendem a prescrição trabalhista. O que suspende a prescrição trabalhista? Num primeiro momento, nós temos 2 situações que suspendem a prescrição. O que é suspender a prescrição? O prazo para de contar, quando acabar, né, o motivo dessa suspensão, o prazo volta a contar da onde parou, ele não zera, igual a interrupção. Certo? Então, nesse caso de suspensão, nós temos 2 situações, como eu falei. Pode ser o ajuizamento do processo, né, de uma ação na comissão de conciliação prévia. Lembra vocês que o 625D da CLT não exige mais a obrigação de ajuizamento de ação na comissão de conciliação prévia, porque o STF disse que essa exigência ela era inconstitucional. Certo? Então, vai na comissão quem quer hoje tentar um acordo. Lá a comissão tem um prazo de 10 dias, que está previsto no 625F, para tentar essa composição, esse acordo. Se, né, não teve acordo durante o prazo de 10 dias ou não foi marcada a audiência, né, durante esse prazo de 10 dias, o prazo prescricional fica suspenso. Inclusive, se foi tema da prova de vocês também de primeira fase, né, se você contasse lá o prazo de, né, fim do contrato, ajuizamento da ação, estaria prescrito. Mas como o empregado ajuizou uma ação na comissão de conciliação prévia, ele ganhou 10 dias a mais. Então, a resposta era que não estava prescrito.
Outra situação também que suspende a prescrição trabalhista, segundo o TST, é o recesso forense. Atenção a duas questões de prova que eu coloquei aqui para vocês. A assertiva B, que é a correta, não se cogita de prescrição no caso apresentado, pois com o ajuizamento da demanda perante a comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional foi suspenso. Correto, suspenso, né? Já a assertiva D é bem parecida à questão, mas eles mudaram o final. Veja bem, não se cogita de prescrição no caso apresentado, pois o ajuizamento da demanda perante a comissão de conciliação prévia foi interrompido. Não, pois ajuizamento do processo na comissão de conciliação prévia suspende o prazo prescricional. Com a reforma trabalhista, meus amigos, me aparece uma terceira situação que suspende o prazo. Então, seria uma terceira situação que suspende o prazo da prescrição. É quando eu faço o ajuizamento, tá? Quando eu faço o ajuizamento de uma homologação, de uma ação de homologação, né? De acordo... Deixa eu apagar essa ação aqui que ficou feio, né? No ajuizamento da ação, né, de homologação de acordo extrajudicial. Extrajudicial, tá? Nesse caso aqui, o artigo 855-E diz que, como não temos uma lide, né, é uma ação de jurisdição voluntária, o ajuizamento da ação de homologação de um acordo que você fez fora da justiça, que você leva para a justiça para ter uma segurança jurídica, para fazer coisa julgada, né, ele suspende o prazo prescricional. Se porventura o juiz do trabalho, aí você recorre ao TRT, aí você recorre ao TST, não homologam o seu acordo, esse período que o processo ficou tramitando na justiça, nós temos a suspensão da prescrição trabalhista. Quando esse processo for arquivado, em relação a esses pedidos que foram objeto daquele acordo extrajudicial que não foi homologado, você vai poder, né, pleitear ainda na justiça pelo prazo que estava faltando, porque suspensão, né, para de contar o prazo e quando acabar o motivo da suspensão, volta a contar de onde parou. Vejamos o que diz aqui o artigo 855-E da CLT. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos créditos nele especificados. O prazo prescricional voltará a fluir do dia seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação de acordo. Ok? Eu deixei para vocês aqui embaixo umas questões de prova para vocês treinarem. O PDF está aqui embaixo, né, dos comentários, né, do vídeo no YouTube. Então baixem lá para vocês estudarem o material e resolverem as questões, tá bom? Então um forte abraço a todos meus amigos. Até mais.